sabe ouvir? Você pratica uma escutativa? O que é isso, Anne? Pelo amor de Deus, é claro que eu ouço. É o seguinte, meu nome é Anne Silva, eu sou terapeuta e eu trabalho com transformações de pessoas. Eu amo a transformação. Se você achar que a vida que você tem hoje não é a vida que você gostaria de ter, cai aqui pra dentro, já se inscreve no canal, já clica nas notificações, porque aqui eu vou falar coisas que te incomoda mesmo, porque a gente só trabalha aquilo que a gente traz pra consciência. Então, dito, bora pro vídeo. Quando você tá conversando com a sua namorada, quando você tá conversando com a sua esposa, quando você tá conversando com o seu chefe, quando você está conversando com qualquer pessoa, você escuta verdadeiramente o que a pessoa está te falando, ou quando ela está falando você já está pensando na resposta? Olha, 95% das pessoas, quando o outro está falando, a gente já está pensando na resposta. Por que a gente faz isso? Porque existe uma vozinha dentro da gente que grita alto, mas ela grita muito alto. O que seria essa vozinha? É o nosso ego, é a nossa vontade de se sobressair. A gente não gosta de ficar embaixo. Vocês já perceberam isso? E tudo que eu falar aqui é sempre coisas que eu já usei, que eu já apliquei na minha vida. Não é possível ensinar aquilo que você não aplicou. E eu sou muito grata a ter feito o curso de terapia e ter conhecido a terapia na minha vida exatamente por isso. Porque uma das maiores lições que ela me trouxe foi voltar atrás se você estiver errado. A gente sabe o tanto que é difícil voltar atrás. Você sabe voltar atrás? Pois é, eu já tive que voltar atrás algumas vezes e eu sei quanto é difícil pra mim, que sou uma pessoa que depois que eu falei pra mim voltar atrás, nossa, Deus do céu, é complicado. Só que a maior lição que a terapia me trouxe é que às vezes é preciso voltar atrás. Principalmente para a gente romper o ciclo de repetição, que enquanto a gente não passa, a vida vai repetindo. E por que existe essa repetição, esse ciclo de repetição na nossa vida, Anne? É simples, o nosso inconsciente busca a nossa felicidade. Eu sei, ele lasca a gente, é verdade, o meu já me lascou algumas vezes. Mas depois que a gente aprende, aí fica tudo mais fácil. Aí a gente começa a perceber, a gente começa a ver a repetição, a gente fala de novo, mais uma vez isso aconteceu. Pois é, mas o que acontece quando a gente não sabe ouvir? Quando a gente não sabe ouvir e quando você já pensa na resposta, existe aquela briguinha de ego, né? A gente fica querendo ganhar. E tudo que a gente tenta ganhar, geralmente a gente perde. Porque a gente está pensando num único benefício, que é eu. E de repente, muitas vezes a gente abre mão da nossa felicidade para ouvir a nossa vozinha, que é o ego. Então, por isso, às vezes é necessário voltar atrás. Então, vamos lá, você está discutindo com a sua namorada e aí, de repente, ela falou alguma coisa que você não gostou. Você consegue, de verdade, chegar nela e falar assim sobre os seus sentimentos? Você tem um diálogo aberto com seu esposo, com seu chefe, com as pessoas que estão à sua volta? Você consegue se comunicar com um diálogo aberto? Por quê? É muito importante a gente exercitar os nossos sentimentos e o que a gente está sentindo. É de extrema importância a gente chegar e falar assim, ô fulano, eu estou sentindo tal coisa, mas o seu sentimento, você precisa lembrar que não foi o outro que te causou, porque só você consegue comandar os seus pensamentos, só você consegue comandar as suas emoções. Claro que existe um gatilho, que é às vezes o que o outro falou, que vai chegar no seu ouvido e que você vai responder daquela forma. Porém, existe N situações e a gente não tem o entendimento que mapa e território são coisas diferentes. Eita, Anne, que acha que é isso, mapa e território? É o seguinte, mapa é a sua história de vida, é tudo que você viveu, desde quando você saiu lá do ventre da sua mãe e você foi crescendo, e foi criando, e foi conhecendo coisas novas, e cidades novas que você conhece. Mapa é o que você já viu da vida, é o seu mapa, o que você conhece da vida. A trilha que você conhece, a praia que você conhece, isso é o seu mapa de vida. Porém, o seu mapa de vida, o seu jeito de ver a vida, não é o território, porque existem outras coisas que você ainda não conheceu, não é verdade? Existe, com certeza, alguma cidade que você ainda não foi, existe, com certeza, algum lugar que você quer muito ir e ainda não teve oportunidade. Isso não existe? Esse é o território. E aí, o que acontece que a gente fica com aquela briga de ego? Eu tenho um mapa. Você tem o seu mapa. E aí a gente tem um relacionamento. Olha que lindo. Seu mapa, meu mapa. Tem o meu jeito de ver a vida e o seu jeito de ver a vida. Aí o que acontece? Olha que coisa linda e maravilhosa. Nós temos um relacionamento e a gente precisa aprender a conversar.
E aí, geralmente, a gente alimenta o ego. O que é o ego? O ego é, eu falo que eu tô sentindo, eu falo que eu tô com raiva, e eu falo tal, e eu falo daquele jeito, como se você tivesse feito tudo isso pra me ofender, ou você tivesse feito tudo isso pra me machucar. E na verdade não é assim. Você usou o seu mapa de vida e eu tenho o meu. Então a gente precisa exercer uma escuta ativa e além disso um diálogo compreensivo. A gente precisa treinar a fazer isso. Chega no seu chefe, em tal coisa e fala assim, olha, vamos exercitar, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um teste. Vamos falar tudo que a gente está sentindo durante uma semana? Mas, gente, presta atenção, a gente vai falar o que a gente está sentindo. Olha, essa situação me trouxe esse sentimento. Porque a gente começa a observar os nossos sentimentos. Você consegue observar o seu sentimento? Você sabe discernir quando você está sentindo raiva, quando você está sentindo angústia, quando você está sentindo mágoa, ou quando você está se sentindo feliz, alegre? Pane, felicidade é mais fácil, sim. Mas será que realmente é uma felicidade? Porque às vezes quando a gente não tá bem, a gente quer se sentir melhor, o que a gente faz? A gente vai lá numa loja, mulher principalmente, eu, né, falando de mim lá atrás. A gente vai lá numa loja, compra um monte de coisa que a gente muitas vezes não gosta pra mostrar pra quem a gente também não gosta, porque a gente gosta de alimentar o ego e a gente alimenta o ego todo instante, todo momento, o tempo todo. É impressionante. Que a maioria das nossas ações não são para nós, geralmente é para o outro, para agradar o outro, para chamar a atenção do outro, sempre lá fora. E o que a gente realmente precisa conhecer é aqui dentro. Essa é uma das lições assim mais importantes também que eu aprendi na terapia, olhar para mim. Só que eu vou falar uma coisa, não é fácil. Nossa, quando eu fui olhar para mim, misericórdia do Senhor, eu descobri tantas sombras que eu nem sabia que tinha. Tantos pensamentos, tantos bloqueios. Eu já falei que eu tenho 5 bloqueios, olha que coisa linda. Mas também tem 5 qualidades, vamos pensar no lado bom, copo cheio. O que acontece? Quando a gente começa a olhar para si, entender a gente, respeitar os nossos sentimentos, uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente toda hora, todo instante, todo momento. Como eu estou me sentindo? Você faz essa pergunta pra você? Como eu estou me sentindo? Nossa, Anne, mas que pergunta mais idiota! Pois é, mas quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente começa também a obter respostas. E aí a gente começa a entender os nossos sentimentos, porque existe uma ampla variedade, lembra do mapa e do território? Existe uma variedade de sentimentos e de coisas. Muitas vezes a gente briga porque o meu mapa não é o seu mapa, e aí eu quero fazer você... Eu quero te convencer que eu tô certa, porque o meu ego tá gritando aqui que eu tenho certeza que eu tô certa. Mas o mapa da outra pessoa teve outras histórias, ele cresceu de um jeito diferente, seu chefe cresceu em outra casa, ou seu marido cresceu em outra casa. Nós crescemos em ambientes diferentes, nós temos mapas diferentes de vida, cada um vê a vida do seu ponto de vista. E aí quando a gente não sabe comunicar isso, o que acontece? Acontece esse ninho de desavença, esse ninho de sentimentos ruins. Muitas vezes a gente vai ficando com raiva, muitas vezes a gente abaixa um pouquinho o nosso ego e assume esse relacionamento, continua com essa pessoa, mas a gente vai se isolando, que chega a um ponto de romper. Por quê? Porque não foi respeitado o seu mapa e o seu território, e nem o meu mapa e nem o meu território. A gente precisa aprender a se conhecer, a se perguntar como eu estou me sentindo. Quando a gente faz essa pergunta pra gente, como eu estou me sentindo, parece que o mundo abre. Começa a perguntar para vocês, como eu estou me sentindo agora? Que aí você vai prestar atenção. Quando vem a ansiedade, quando começa aquele desespero, pergunte, o que aconteceu um tempinho atrás? O que foi que disparou isso em mim? O que estava acontecendo antes? Porque eu escutei um som, sei lá, alguém falou alguma coisa pra mim, que começa a se pesquisar. Porque tudo que a gente precisa tá na gente. Só que a gente precisa aprender a nos conhecer. Você se conhece?